Boa noite a todos. No sábado passado, a gente começou o nosso ponto de equilíbrio discutindo sobre os 8 fundamentos estruturais que a gente deve seguir para ter saúde. E nós concluímos, no final, que a gente precisa de buscar equilíbrio. Equilíbrio é a nossa palavra-chave. Equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos de equilíbrio no trabalho, precisamos de equilíbrio no lazer, precisamos de equilíbrio para comer, precisamos de equilíbrio para fazer atividade física, para ter os nossos relacionamentos sociais, precisamos de equilíbrio na nossa vida íntima com Deus também. E hoje, o tema que eu escolhi para falar com vocês, eu coloquei o nome Apaixone-se por comida de verdade. Na verdade, assim, o que eu quero passar para vocês hoje é que, diante de tanta coisa, diante de tanta informação, diante de tantos conceitos, diante de tantos conceitos que, na verdade, mudam, né? Hoje, o ovo é muito bom, amanhã, ele é o pior dos alimentos. Então, a gente fica meio perdido no meio de tanta coisa, né? Então, diante de tudo isso, a gente vai tentar, hoje, discutir um pouquinho o que é apaixonar-se por comida de verdade. E só para a gente reforçar mais um pouquinho do que a gente também falou no sábado passado, a gente disse desse número enorme de informações que a gente recebe todos os dias, através de livros, né, de revistas, e o mundo pede para a gente, né, seja magro, seja fitness, seja sarado. Ao mesmo tempo, pede que você seja bonita, né? Que você seja esteticamente dentro de um padrão que, na realidade, ele é inatingível para a maioria das pessoas. E fica muito difícil, né, a gente conseguir se localizar no meio de tudo isso. Esse número enorme de informações poderia ser muito bom se fossem informações sérias, fidedignas, mas não é isso que acontece. A gente tem realmente mais informações que nos atrapalham do que informações que nos ajudam nessa busca pela alimentação saudável. Esse excesso de informações ele tem gerado, atualmente, um número muito grande daquilo que a gente chama de transtornos alimentares. E essa tem sido uma preocupação, porque cada vez que uma pessoa faz uma dieta de moda, ela entra no que a gente chama de efeito sanfona. Dá uma olhada lá, então. A pessoa faz uma dieta sem acompanhamento e aí ela perde peso. Eu costumo dizer que você perde peso com qualquer dieta que você levar a sério. Se você fizer ela direitinho, você vai emagrecer. Mas é um emagrecimento que não muda hábito alimentar. E, geralmente, é uma perda de peso rápida, porque as pessoas também não têm paciência para poder ficar, né, estabelecer um prazo para um ano. Eu tenho um plano de emagrecimento para um ano, de ter um corpo bom para um ano. As pessoas querem perder peso rapidamente. E aí perdem esse peso, mas não têm um apoio, não têm uma terapia de manutenção, porque, na verdade, também não fizeram o processo de mudança de hábitos. E aí elas ganham peso, recuperam rapidamente, da mesma forma que perderam, recuperam. E os estudos mostram também que é diretamente proporcional. É na mesma velocidade que você perde, você recupera o seu peso quando você volta a comer aquilo que você deixou de comer para emagrecer. E isso traz para a pessoa muitos efeitos psicológicos negativos, porque isso prejudica a autoestima e sabota uma coisa que os psicólogos gostam de chamar de autoeficácia, que é aquela crença que eu tenho na minha capacidade de fazer uma coisa, de mudar alguma coisa na minha vida em prol da minha saúde. E isso faz com que, da próxima vez que eu fizer a dieta, eu vou ter menos adesão a essa dieta. E entro nesse ciclo que né, sem fim e só piorando a cada vez mais. E aí, exatamente isso é que tem sido responsável por gerar os transtornos alimentares que a gente acompanha aí na mídia. A gente já ouviu falar muito de anorexia nervosa e de bulimia, que são transtornos que estão relacionados à necessidade de manter um corpo magro. A pessoa começa com dietas e, ao repetir dietas, né, cada vez que ela entra naquele ciclo que eu mostrei para vocês, isso aumenta em 18 vezes a chance dela vir a desenvolver um desses transtornos alimentares. Então, esses já são mais comuns, são mais antigos e são mais estudados. Mas a gente está falando hoje, e foi isso um pouco do que os meninos tentaram trazer aqui para nós, de um transtorno novo,
que eu não sei quantos aqui já ouviram falar, que é a ortorexia nervosa. A ortorexia nervosa é um transtorno incoerente, na verdade, porque as pessoas adquirem uma fixação por comer corretamente. Mas é uma fixação baseada, muitas vezes, em fontes de informações que não são fidedignas. E isso faz com que a pessoa acabe se isolando da vida com as outras pessoas, porque ela não pode comer, na verdade, muitas das coisas que socialmente a gente consome, e ela está sempre preocupada e ela está sempre muito dedicada a fazer o outro entender que aquilo não pode ser ingerido. Então, você não pode comer isso porque foi embrulhado em papel alumínio e, realmente, o alumínio é um metal pesado e ele vai te trazer transtornos neurológicos no futuro. Só que elas insistem, e aí as pessoas também acabam se afastando dela, porque é difícil você conviver com uma pessoa que o tempo todo é a polícia do seu prato. É muito complicado isso. Então, a ortorexia nervosa é um fenômeno recente e nós estamos estudando isso agora. Eu tenho um grupo de pesquisa na universidade, a gente está estudando isso agora entre os alunos dos cursos de graduação em saúde. E é uma situação muito séria, porque os profissionais de saúde são justamente aqueles que vão cuidar de vocês, de mim, futuramente. Então, alunos de medicina, alunos de enfermagem, alunos de nutrição, que são, geralmente, as pessoas que mais vão falar sobre as questões alimentares, e também estamos estudando alunos de educação física. E nós achamos prevalências de fatores de risco muito altos para a ortorexia nervosa nesses profissionais. Então, a gente está imaginando que, daqui a um tempo, a gente vai ter no mercado de trabalho mais profissionais com transtorno ou com risco para transtorno de ortorexia nervosa, ensinando as pessoas a desenvolver ortorexia nervosa. Então, essa ideia da alimentação como um perigo, como um fator de risco, como uma coisa que eu tenho que vigiar o tempo todo, essa ideia de que um alimento, por si só, ele é altamente prejudicial, ou, por si só, ele vai resolver todos os seus problemas, ela realmente é uma ideia que precisa ser combatida, e a gente tem intensamente trabalhado sobre isso. Quando eu comecei a fazer meu curso de nutrição, eu não tinha ideia de que o meu trabalho seria tão difícil. Meu marido costuma brincar comigo, ele fala assim, essa profissão sua é muito ingrata, porque o Brasil tem milhões e milhões de nutricionistas, porque todo mundo se acha nutricionista. Mas o problema maior é justamente essa informação desencontrada, essas informações erradas, porque se as pessoas estivessem passando para outras informações que são corretas, não teria tanto problema, mas elas estão passando informações erradas. E eu tenho, meu trabalho todos os dias é falar para os meus pacientes, pode comer pão. Não tem problema comer pão. Tá certo? O que é que a gente vai olhar? A quantidade do pão que nós vamos comer, a qualidade do pão que nós vamos comer, a forma como eu vou comer o pão, ou seja, eu estou comendo pão com o quê? Porque tem gente que come pão com manteiga, e tem gente que come manteiga com pão. Então, aí é que estão as questões que precisam ser trabalhadas, mas não demonizar o pão como se ele fosse o culpado de todas as nossas mazelas, certo? Então, é muito difícil você passar isso para as pessoas têm muita resistência. Por quê? Os programas, a mídia, não falam disso. E, gente, vamos analisar qual que é a censura que existe sobre a mídia. Do ponto de vista de, se você quiser amanhã fazer um blog e falar sobre alimentação, você vai fazer isso, e qual que é a censura que existe sobre isso? Nenhuma. Então, o conhecimento ele fica assim, raso e incorreto. E, realmente, tem sido um esforço muito grande fazer isso e também trabalhar com os alunos no sentido de que eles não reproduzam isso. Por quê? Esses meninos estão vindo para a faculdade já com a ideia formada. Eu não posso comer isso é ruim, e aí entram na faculdade e brigam em sala de aula com a gente todos os dias, porque querem provar que aquela ideia está certa. Na verdade, estão fazendo um curso superior de nutrição só para poder ter um diploma e garantir que aquilo que eles falam vai ter um diploma por trás. Mas, na verdade, não estão preocupados em mudar, não estão preocupados com o equilíbrio. Então, nós temos que estar sempre muito atentos para essas informações. E aí, gente, eu vou dar 3 dicas para vocês
quando você vê uma informação, para que você possa avaliar, será que é isso mesmo ou não? Né? Primeira coisa, muito cuidado com recomendações que prometem solução rápida. Então, não existe mágica. Nós aprendemos, sábado passado, que a gente tem que buscar o ponto de equilíbrio. Então, cuidado com isso. Outra coisa, muito cuidado com informações sensacionalistas que trazem assim, perigo. 3 alimentos que você nunca pode comer. 10 alimentos que você jamais pode entrar na sua geladeira. Ou então, 3 alimentos que vão salvar a sua vida. Né? Então, muito cuidado com essas informações sensacionalistas. Cuidado também com declarações de listas, tá? De alimentos e cuidado com as informações que são feitas para vender um determinado produto. Então, fique crítico, seja seletivo, seja crítico em relação a isso. Né? Muito bem, mas o meu convite para vocês, para que a gente possa combater um pouco dessas informações tão desencontradas que a gente tem por aí, vamos nos apaixonar por comida de verdade. Tá? Esse é o meu convite para vocês hoje. E aí a gente tem que perguntar, né? O que é comida de verdade? O que não é comida de verdade? Então, vamos ver um vídeo para a gente poder tentar entender um pouco e fazer essa diferença entre comida de verdade e o que não é comida de verdade. Alimento é vida. Mas será que nós sabemos o que estamos comendo? Carbonato de cálcio, pirofosfato de sódico, sulfato de zinco, emulsificante lecitina de soja. Preste atenção, esses são ingredientes artificiais consumidos diariamente por adultos e crianças em todo o país. E que tal um copo de achocolatado, amido modificado, soro de leite em pó reconstituído, celulose microcristalina, carboximetilcelulose sódica, citrato de sódio? Isso será mesmo saudável? Muitos alimentos processados que parecem ser saudáveis estão compostos de ingredientes artificiais que fazem mal à sua saúde. Para ter uma alimentação saudável, sempre que possível, escolha alimentos in natura, como frutas, verduras, hortaliças. Isso é comida de verdade, não artificial. Mas é claro que nem sempre a correria do dia a dia nos permite tempo para preparar e consumir alimentos frescos diariamente. Quando tiver pouco tempo, prefira alimentos minimamente processados, que são mais próximos da forma natural. Quando for consumir alimentos processados, escolha os que contenham ingredientes culinários que você conhece. Muito bem. Vamos entender, então, o que é que esse vídeo tentou mostrar para nós. Né? Será que tudo é alimento? Então, vamos pensar que você decidiu que quer comer um bolo de laranja. Você tem 2 opções. Ou você faz o bolo de laranja, e aí você vai usar farinha, ovos, a laranja, né, açúcar e fermento. Essa seria uma opção. A outra opção é você comprar um bolo de laranja pronto. Então, vamos ver lá. Olha a quantidade de ingredientes que existe num bolo de laranja que você come. Será que é tudo alimento? Tanto da direita quanto da esquerda? Então, assim, a gente, para entender o que é comida de verdade, a gente tem que também entender o que não é comida de verdade. Esse grau de processamento que foi falado no vídeo, ele diz respeito ao grau de industrialização que o produto passou até ele chegar na sua mesa, na prateleira do supermercado e depois na sua mesa. Né? Então, vamos entender ali o exemplo do abacaxi. O abacaxi é uma fruta muito saudável, muito gostosa. Você tem a opção de consumi-la, vai ingerir vários nutrientes, vai ingerir fibras também quando você come o abacaxi. Mas a gente tem uma forma de preparo do abacaxi, que é quando você coloca ele numa lata, coloca açúcar e você faz o abacaxi em calda. Esse alimento a gente considera como um alimento industrializado. Ele não é um alimento in natura. O abacaxi é um alimento natural, in natura. O abacaxi em calda é um alimento processado ou industrializado. Tudo bem. Até aí, ainda vai, porque o abacaxi em calda ainda é abacaxi. Mas olha lá o terceiro ponto que vem depois do abacaxi em calda. É o suco de pacotinho de abacaxi. Aí é quando o alimento deixa de ser alimento.
quando ele é ultraprocessado ou muito industrializado. E ele é feito de uma matéria-prima que não é mais o abacaxi. Entenderam a diferença? Então, eu tenho comida de verdade quando eu busco o alimento com o mínimo possível de industrialização, com o mínimo possível de processamento. E assim a gente tem o segundo exemplo ali também do milho, né, como alimento in natura, o milho em latinha, em conserva, que é uma opção que a gente tem para, principalmente, épocas que não são da safra do milho, certo? E eu tenho salgadinho de pacotinho lá, tipo chips, né, tipo, que não é alimento. Então, isso não é comida de verdade. Tá certo, gente? Macarrão instantâneo, refrigerante, qualquer tipo de carne prensada que a gente acha que é de frango ou de peixe, porque não é, que é o tipo, né, do nuggets, o danoninho, que a maioria das mães compra e acha que está fazendo um bem, porque, afinal de contas, vale por um bifinho, não é? Gelatina. Gelatina, gente, é uma das piores coisas que realmente uma pessoa pode ingerir achando que é alimento. A gelatina, ela é de uma proteína tão desbalanceada que, quando você dá gelatina para ratinhos de laboratório, eles nem crescem. Eles nem conseguem manter a vida. Gelatina é uma mistura de corantes com flavorizantes, saborizantes, para dar sabor, e aquilo não tem nada, e a gente dá uma coisa dessa para a criança. Mas eu pus ali também salsicha e todos os embutidos, que também não são comida de verdade, cereal matinal. Só para ilustrar que, muitas vezes, os produtos que a gente está comprando aí, achando que são produtos bons, que são para dieta, barrinha de cereal, cereal matinal, vamos olhar o rótulo, tá certo? Para a gente vai entender que isso não é comida de verdade. Achocolatado e bolacha recheada. Então, nada disso é comida de verdade. E o que é comida de verdade? Aquilo que vem da natureza, que o Criador fez para nós. Frutas, verduras, legumes, cereais, que muitas vezes vão ser pouco beneficiados. Por exemplo, um arroz, para você consumir, é um arroz beneficiado. Ele foi limpo, ele foi tratado, ele foi ensacado, né? Mas até aí tudo bem. Então, isso é comida de verdade. E isso produz um bom ambiente celular para você. E isso produz saúde para você. Mas, realmente, é muito difícil a gente deixar de consumir essas coisas, porque elas já fazem parte do nosso hábito. A gente tem que ficar bastante atentas com elas. E aí, diante disso, né, eu fico sempre tendo que fazer uma escolha. Eu vou comer comida de verdade ou não vou comer comida de verdade? Vou comer comida de mentira. Porque, gente, tem muitas vantagens. Quer coisa mais rápida do que fazer um miojo? Você esquenta a água, coloca o negócio lá, abre o pacotinho, é coisa de 3 minutos. Tá certo? Ou então você abrir o freezer, tira uma lasanha pronta, leva no micro-ondas. É muito rápido. A praticidade é uma coisa impressionante e inquestionável. Então, a gente tem que fazer esse balanço, né? Mas, olha só, o que é que eu vou ganhar comendo comida de verdade? Quais são as vantagens que eu vou ter comendo comida de verdade? Né? E quais são as desvantagens que eu vou ter comendo comida que não é de verdade? A primeira coisa desses alimentos ultraprocessados é que eles são muito ricos em sódio, ou em açúcar, ou então são muito ricos em gordura. E a gente precisa estar atento para o que está escrito nos rótulos. Então, vamos dar uma olhada ali. Eu coloquei, né, a salsicha, a gente está vendo ali, uma salsicha de hot dog tem 497 miligramas de sódio. Agora, vamos pensar ali, o macarrão instantâneo, um pacotinho do macarrão junto com o temperinho. Lá em cima, 1.512 miligramas de sódio. Então, vamos somar. Isso dá quase 2.000 miligramas de sódio. 2.000 miligramas de sódio, gente, é a recomendação máxima que uma pessoa pode ingerir por dia. Então, como que fica? Porque você tomou café da manhã, você almoçou, você lanchou, e aí, na janta, você vai comer um miojo com salsicha picadinha. E só nesse macarrão com salsicha, você já consumiu toda a sua cota de sódio que você poderia consumir. E aí, o que acontece? Você tem o excesso do consumo de sódio, com todas as suas consequências que todo mundo aqui já conhece e sabe, né? Principalmente a questão do aumento da pressão arterial. Açúcar. Uma latinha de refrigerante, 37 gramas de açúcar. Isso já é 148%, tá certo, do consumo máximo que a Organização Mundial de Saúde estabelece para todo ser humano. Só que as pessoas, elas tomam uma latinha de refrigerante,
no almoço e, muitas vezes, outra no jantar, né? Alguns refrigerantes, como esse que está aí, por exemplo, eles ainda causam dependência, porque eles contêm cafeína e as pessoas acabam se habituando. Mas não são só os refrigerantes, né? Quando você ingere refrigerante todos os dias, olha lá, no finalzinho de um ano, você ingeriu 22 quilos de açúcar. Imagina isso no seu organismo. Mas olha lá, suquinhos também, que a gente acha que são sucos, tá certo? Está escrito ali, gente, que é suco? Não, está escrito ali que é néctar. E néctar, pela legislação brasileira, da Anvisa, pode ser qualquer produto que tenha mais de 2... Se ele contiver 2% de suco de fruta, ele já é néctar e ele já é vendido. Então, aqui, gente, não tem muito segredo. Quanto mais barato ele for, pior. Tá certo? Quanto mais barato, menos suco de fruta ele tem, mais açúcar, mais conservante, acidulante. Então, a gente precisa ficar atento também para essa quantidade. Vamos ver os biscoitos ali. Um pacotinho daquele ali, que às vezes a pessoa come brincando, né? Está estudando para a prova, tem 240% do valor diário de açúcar que a pessoa poderia ingerir. Né? É bastante açúcar, realmente. E aí a gente vai para alimentos que são piores ainda, como, por exemplo, o biscoito recheado, porque, além de ter muito açúcar, 50 gramas de açúcar num pacotinho de biscoito recheado, ele tem também muita gordura. Então, a gente tem a somatória de duas coisas que nos fazem muito mal, que é a gordura e o açúcar. E um pacotinho desse, gente, de biscoito recheado, ele tem praticamente, alguns têm 1.100, 1.200 calorias. Então, ele tem praticamente o valor calórico da sua... Por exemplo, uma pessoa com o meu corpo, né, precisaria de mais ou menos 1.500, 1.600 calorias, que é o que eu consumo todos os dias. Então, se eu como um pacotinho deste biscoito recheado, já foi praticamente a minha cota toda de calorias que eu poderia ingerir. Só que são calorias que a gente chama de caloria vazia. Já ouviram essa expressão? E por que caloria vazia? Porque não traz junto com ela outros nutrientes. Tá certo? Então, é aquilo que a gente tinha discutido. Não é alimento isso, porque não tem nutriente. E a gente tem também os salgadinhos, né, tipo batata frita, que tem uma quantidade enorme ali de caloria também. Aquela quantidade ali dá mais ou menos quase 20 gramas de gordura num pacotinho desse que a gente come assim tranquilamente. Como é que eu sei que um alimento é ultraprocessado? Porque ele tem muitos ingredientes. Tá, gente? Não dá nem para contar, mas vou tentar ler para vocês aqui um pouquinho. Ó, farinha de milho fortificada com ferro, ácido fólico, óleos vegetais, 70% de girassol. Aí é bom, né, gente? Que óleo de girassol, a gente ouviu falar que é bom. Aí você lê uma coisa dessa, acha que esse alimento aí é ótimo, né? Porque tem 70% de óleo de girassol. Preparado para salgadinho sabor requeijão. Então, gente, não tem nada de queijo ali. Tem um preparado, que é feito de quê? Soro de leite, óleo vegetal de palma, xarope de glucose, sal, cloreto de potássio, maltodestrina. E, para dar sabor, o que é que eles fazem? Colocam o realçador de sabor. Certo? Então, aí vem glutamato monossódico, inosinato de sódio, guanilato de sódio, mais aromatizante, regulador de acidez, e aí vai, uma série de coisas. Então, gente, é difícil porque a gente nem lê, porque quando você olha o pacotinho, você não consegue ler. Pequenininha a letra, né? Então, assim, a gente precisa realmente ficar atento. Quanto mais ingrediente tiver, pior é o alimento. E quanto mais nomes estranhos você vê, coisas que você não conhece. Então, se você ficar na dúvida, pega o rótulo e olha. Se tiver mais de 5 coisas ali, você já começa a estranhar. Mais de 5 itens já é alimento ultraprocessado. E se tiver coisas que você não come, né? Você não come xantana, tá certo? Você não come inosinato de sódio, tá? Não é isso, não é comida. Então, comece a estranhar e aí fique atento, porque tudo isso aí, gente, foi feito para dar uma coisa que a gente chama de palatabilidade. Então, os alimentos ultraprocessados, eles têm essa característica de realçar o sabor. Então, é um hipersabor. E é por isso que vicia. Porque a sua língua tem papilas gustativas no entorno dela e ela fica ali. E cada vez que uma coisa vem e estimula demais aquela papila gustativa, aquilo causa dependência em você.
Então, a indústria de alimentos já coloca isso, que é justamente para que o paladar, né, fique muito interessante e aí você consuma com grande quantidade, né? Mas e qual que é o problema de consumir esse alimento ultraprocessado, né? Vários problemas, tá certo, gente? Principalmente porque eles têm sido relacionados com câncer. Esse estudo aí que saiu no jornal o Globo, ele afirma que quando você aumenta 10%, tá, na proporção de consumo de alimentos ultraprocessados, isso aí aumenta o risco para todos os tipos de câncer e aumenta o risco de 11% para o câncer de mama, independente do peso da pessoa. Então, quando você incorpora alimentos ultraprocessados na sua alimentação, ou do seu filho, ou da sua família, você está abrindo a porta para doenças como o câncer, por exemplo. Em contrapartida, quando você incorpora alimentos naturais, você vai ganhar uma série de vantagens. A primeira delas, gente, é que tudo que tem nas frutas, verduras e legumes colabora para aumentar a nossa imunidade. E isso não é imunidade só para não ficar gripado, é imunidade para resistir ao câncer também, porque o câncer é uma doença multifatorial e está ligada a uma série de coisas, inclusive a poluição, inclusive aos agrotóxicos que você consome nos alimentos, tá certo? Mas você também consome muitos produtos no leite que você toma, você consome hormônios, então esse aumento da imunidade é justamente para que você possa combater os radicais livres que são formados quando você, né, vive e respira no mundo, como todos nós estamos aqui. Então a gente precisa disso, dessa vacina, né, para aumentar a nossa imunidade. E os alimentos, eles têm um poder de... o que a ciência chama de fitoquímicos, né? Fitoquímicos são as substâncias que dão a cor ao alimento. Por exemplo, o que dá a cor laranja na cenoura, na abóbora, é o beta-caroteno. Esse é um fitoquímico. E aí, cada uma dessas cores tem um efeito benéfico no organismo. E aí a gente tem que, né, fazer uma palestra só para poder falar sobre isso. Mas, de uma maneira geral, tudo que for branco, gente, tem ação antioxidante e tem ação antiesclerótica. Quer dizer, vai diminuir a sua possibilidade de formar placas de aterosclerose, aquelas pessoas que têm tendência, né? Tudo que for vermelho contém licopeno, isso aí vocês já ouviram falar abundantemente, né? A mídia sempre fala disso também. O licopeno é um antioxidante muito importante e vai nos ajudar a nos proteger contra o câncer, principalmente o câncer de próstata, que é o fator mais estudado do licopeno, né? Aquilo que é roxo, por exemplo, ali tem a berinjela, tem também o açaí, tem o repolho roxo, retarda o envelhecimento. Olha que beleza! Retarda o envelhecimento. Vamos comer coisas roxas, né? E neutraliza também substâncias cancerígenas antes que elas, né, cheguem a alterar o código genético. Aquilo que é verde, como brócolis, alface e vários outros alimentos, nos ajuda a eliminar o colesterol, porque tem um colesterol que a gente produz e tem um colesterol que a gente consome. Então, o alimento verde nos ajuda a eliminar esse colesterol. Está escrito ali, ó, verde é detox, certo? Vai inibir os radicais livres. Tudo que vocês ouvirem escrito detox é porque inibe radical livre. E aí, esse efeito é muito importante. Tem algumas substâncias nos alimentos verdes, gente, que combatem o câncer, como, por exemplo, o isotiocianato, que está nas crucíferas, por exemplo, no brócolis. E, assim, cada uma dessas cores tem, para nós, um efeito importante. Então, comer comida de verdade, comer essas coisas que são coloridas, vai nos ajudar a nos proteger. Agora, eu trouxe para vocês aqui hoje uma coisa que é mais recente um pouco, que são as discussões que têm sido feitas em relação às vantagens da comida de verdade para a nossa flora intestinal. Então, vamos entender isso aqui. Todo mundo sabe que nós temos várias e várias bactérias no intestino, tá certo? São mais de 300 tipos. Algumas são benéficas, a maioria delas, e algumas são bactérias do mal. Não fazem muito bem. Então, o que a gente precisa é de buscar um estado que a gente chama de eubiose, tá certo? Que é um estado que a flora bacteriana está em equilíbrio. Quando ela está em equilíbrio, eu vou me sentir melhor. E o meu organismo vai produzir uma série de hormônios interessantíssimos
que vão me ajudar, inclusive, nas questões cognitivas, emocionais. Então, é por isso que os estudiosos têm chamado o intestino de segundo cérebro. É tão importante aquilo que o intestino tem para fazer por nós, que ele tem sido chamado de segundo cérebro. E aí, gente, eu fiz, né, como boa professora que eu sou de epidemiologia, né, um levantamento de 4 estudos, e eu trouxe para vocês. Eu queria discutir com vocês esses 4 estudos para a gente ver como que isso é importante. Mas, só antes, eu gostaria de lembrar que Hipócrates, que é o pai da medicina, já falava isso 400 anos antes de Cristo. Né? Todas as doenças começam no intestino. Sabe aquele estado de variação do funcionamento intestinal que muitas vezes a gente vive? Você já parou para observar que, quando você não come coisas muito interessantes, você tem uma mudança no seu intestino, que pode ser tanto da motilidade, você vai ao banheiro mais vezes ou menos vezes, como da consistência, né, das fezes que você elimina. Hoje, a gente tem estudado muito uma doença que ainda não tem nem CID direito, ela nem foi classificada, que é a síndrome do colo irritável. A síndrome do colo irritável, gente, é a expressão do intestino para todas as coisas que a gente faz, que são erradas, ou come, que são erradas, e até pela a forma como a gente vive também. Então, é muito importante isso. E aí, essa história toda, essa discussão, né, sobre o intestino e o que é que ele pode fazer, ela começou assim mais recentemente. O estudo mais antigo que eu peguei aqui para vocês é um estudo de 2011, que eles fizeram o seguinte: eles promoveram uma flora bacteriana saudável para ratinhos, dividiram ratinhos em 2 grupos. Um comeu coisas que a sua flora bacteriana ficava mais saudável, o outro comeu coisas que ela não ficava tão saudável. Depois, eles foram avaliar a performance desses ratinhos. Então, os ratinhos que ingeriram alimentos que melhoraram a sua flora bacteriana nadavam mais, tinham mais disposição para atravessar os labirintos lá aqueles testes que eles fazem, né? E olha que interessante, quando eles fizeram a avaliação do sangue desses ratinhos, eles descobriram que eles tinham 50% menos cortisol no sangue, ou seja, é a substância ligada ao estresse. Aquilo que você come também está relacionado com o seu estresse. E a mesma coisa depois foi sendo provada com seres humanos. Tem um estudo de 2013 da Universidade da Califórnia, que também mostrou isso. Eles trabalharam com mulheres e comendo alimentos diferentes e verificaram que um bom funcionamento do intestino afetava várias regiões do corpo, inclusive regiões ligadas ao controle da fome e do apetite. Então, são estudos interessantes. Esse outro estudo aqui é um estudo mais recente também. Ele mostra que o nosso intestino funcionando bem, ele vai liberar serotonina, e isso está relacionado, né, pode alterar o seu humor, pode alterar a sua concentração, pode alterar, inclusive, a sua vida sexual também. Então, também tem estudos que mostram, tem um estudo da Universidade de Newcastle, na Inglaterra, mostrando que as bactérias do sistema digestivo também estão relacionadas com o sono, porque foi até por acaso que eles descobriram isso. Fazendo essa análise com os ratinhos, eles perceberam que os ratinhos que tinham uma flora bacteriana não tão interessante, e eles passaram a dormir menos, eles acordavam mais, e eles ficavam menos tempo naquele sono REM, que a gente fala, que é a fase do sono onde a gente descansa realmente, que a gente precisa dormir. Esse outro estudo aqui avaliou a dieta mediterrânea. E aí, gente, só lembrando, né, a dieta mediterrânea é uma dieta à base de vegetais, legumes, frutas, também peixe. E eles viram e recomendam, né, que você consuma esse tipo de alimentos, porque isso realmente fez muita diferença na saúde das pessoas que estavam envolvidas. E o mais recente é esse estudo da Obesity Review, saiu agora em fevereiro, está quentinho. E ele é muito interessante, porque ele relaciona a sua microbiota intestinal com o peso. Na verdade, ele é uma meta-análise, é um estudo de revisão sistemática, que aí pega todos os estudos que foram publicados e faz uma série de análises estatísticas, e concluíram isso, que a sua microbiota está relacionada, inclusive, com
o seu ganho de peso, manter massa magra. Eu fiz uma síntese para vocês aqui das doenças que estão relacionadas com a microbiota, e hoje a gente tem falado muito das doenças neurológicas também. Então, Alzheimer é uma doença que está muito relacionada com a sua saúde intestinal. Então, são assim, estudos promissores e os pesquisadores estão aí investigando isso, mas a gente já pode, de antemão, garantir para vocês que, se você quiser ter um ambiente intestinal saudável, você precisa comer comida de verdade. Quando você come aquela comida ultraprocessada, você não vai ter esse ambiente intestinal saudável, você não vai ter os benefícios de tudo isso aí. Né? A disbiose, gente, seria esse desequilíbrio da flora intestinal. Ela pode ser causada por várias coisas, algumas a gente não tem controle. Por exemplo, estresse e fadiga são coisas do nosso dia a dia. Mas, quando se usa antibióticos, ou quando você fuma ou bebe, né, a bebida alcoólica também altera a sua flora intestinal, os próprios agrotóxicos, mas está ali os hábitos alimentares para poder mostrar que essa é uma área que a gente consegue controlar, o estilo de vida. E também a gente falou muito no primeiro encontro sobre a epigenética. Para quem não estava aqui, a epigenética seria essa influência que seu estilo de vida, né, tem nos seus genes, né, no sentido de silenciar os genes das doenças. E a gente tem a nutrigenética, que é o estudo de como e quais são os nutrientes que podem influenciar seus genes para você se proteger de algumas doenças. E aí, nesse sentido, a gente já tem algumas coisas que a gente já conhece, por exemplo, castanha, vitamina B12, de uma forma geral, ácido fólico, são nutrientes que estão em alguns alimentos de comida de verdade e que influenciam os nossos genes, podem silenciar os nossos genes. Inclusive, a gente sabe que isso pode ser passado para o seu filho, né, na gravidez e tudo mais. E a gente tem alguns fatores também que estão sendo colocados, né, nesse sentido, né, de que a epigenética vai ser esse futuro aí para nós. Mas é importante a gente saber que aquilo que a gente come vai influenciar os nossos genes de uma maneira geral. Bom, então, resumindo, coma comida de verdade, certo? A gente vai aumentar o consumo de alimentos mais naturais possíveis, o mais coloridos possível, tá certo? O mais variado possível. Também não é para comer cenoura todo dia, viu, gente? Come cenoura hoje, amanhã come abóbora, depois de amanhã come tomate, vai variando. Então, quando você, né, tem um prato colorido e variado todos os dias, você está comendo comida de verdade, você vai ter todos esses benefícios que a gente descreveu aqui. E aí, a gente tem uma escolha. Nós podemos escolher. Ou a gente faz uma geladeira com comida de verdade, ou então a gente vai encher o armáriozinho de remédio. É uma questão mesmo de pesar, medir e de escolher. O nosso Criador, quando fez o homem, ele já colocou lá, né, no manual do fabricante, ele já colocou qual seria o alimento que a gente deveria preferir. Então, lá em Gênesis 1, 29, está descrito, né, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore que há fruto, que dá semente. E isso servirá para mantimento. Do que Deus estava falando aqui? Das frutas, de todos os tipos, e a erva que dá semente são cereais. Então, já tem aqui a receitinha da comida de verdade para nós, escrita lá há muitos e muitos e muitos, né, anos atrás. É só uma questão mesmo de que a gente possa seguir. E aí, gente, eu fico sempre naquela discussão. Por que é que a gente sabe que um alimento não é bom e a gente come ele? Então, é uma questão do imediatismo, porque a gente quer aquilo que nos dá um prazer imediato. Não é isso? E aí, é como assim, quando toca um telefone, por exemplo, você tem que atender o telefone. Você nem sabe se aquilo é importante ou não, mas você tem que atender o telefone. Então, o alimento está ali e você tem que comer, porque aquilo te traz um prazer imediato. Agora, ter saúde, ter um peso adequado, e aí a gente já explicou aqui que não é peso
ideal, é peso adequado para você, e isso é diferente para cada um, isso é uma coisa, é uma gratificação que vem a longo prazo. Então, é uma questão de imediatismo, e a gente tem realmente que refletir sobre isso. Será que eu consigo adiar essa gratificação? Porque essa outra gratificação, que é a da saúde, ela vai me trazer, por um longo tempo, felicidade, qualidade de vida. E, só para a gente não sair daqui assim muito preocupado, eu gosto dessa escadinha. Vocês estão observando ali a diferença do degrau, do primeiro degrau para os outros degraus, em termos de tamanho? Eu gosto muito de trabalhar com essa escadinha com meus pacientes, porque ela mostra para a gente que o começo do processo de mudança alimentar é mais difícil. O degrau é mais alto e é mais difícil de subir. Mas, quando você entra no processo, e aí, gente, o processo é o que eu estou, o que muitos de vocês estão, todo mundo, né, no movimento de melhorar todos os dias um pouquinho. O degrau vai ficando menor e vai ficando um pouco mais fácil. Então, a gente tem que focar no alvo que a gente quer. E aí eu vou terminar falando a mesma frase que eu terminei no encontro passado. Aqui, a direção é mais importante do que a velocidade. Eu tenho que saber para onde eu quero ir e entrar no processo de mudança. E o meu conselho, né, para todos vocês é: vamos procurar comer comida de verdade. Você vai se beneficiar imensamente disso, toda a sua vida vai melhorar e você vai achar o seu ponto de equilíbrio. Obrigada, gente.